O que a gente pode dizer sobre esses vídeos de OVNIs liberados pelo Pentágono essa semana? E em que isso ajuda na discussão de outros filmes, outros registros de OVNIs e coisas estranhas ao longo do século XX e até antes? Fica aí para saber. Oi pessoal, aqui é Léo Martins, o cientista de chinelo, e o canal tem esse nome como você sabe porque eu gravo os vídeos no meu horário de folga. Então não sei se você sabe, mas o Pentágono, lá nos Estados Unidos, liberou essa semana agora 3 vídeos mostrando OVNIs filmados a partir de caças da Marinha, e esses vídeos foram feitos em 2004 e em 2015, são 3 vídeos, e neles a gente consegue ver os objetos registrados pela câmera dos aviões, e você consegue até ouvir alguns áudios dos pilotos comentando o que eles estão vendo, mostrando inclusive muita surpresa diante do comportamento estranho dos objetos. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. Mas o que isso tudo significa? Eu vou deixar aqui na descrição um link para os vídeos completos e matérias sobre o assunto, para a gente poder se concentrar aqui no significado de tudo isso e na discussão. Então, primeiro fica aqui no vídeo, vê tudo para você já ir lá para os outros links com mais conhecimento de causa. Para dar uma contextualizada, eu me sinto moderadamente confortável para comentar sobre esses assuntos, porque boa parte da minha carreira científica foi construída exatamente estudando testemunhos de pessoas que alegam contatos com alienígenas e visões de OVNIs e coisas assim, pelo prisma da psicologia. Posso até deixar algumas coisas que eu já produzi trabalhos científicos aqui na descrição. Bom, gente, o ponto é que esses vídeos eles já eram de conhecimento público antes, eles já tinham sido divulgados por vários órgãos de imprensa, inclusive já tinha saído matéria no New York Times, em outros órgãos, na CNN. Então não é exatamente novidade esses vídeos, a novidade é o Pentágono ter liberado por conta deles e aí bater no carimbo deles de não, é verdade mesmo, esse negócio realmente foi filmado. Também tá longe de ser a primeira vez que isso acontece, né, gente? Porque vários órgãos importantes, oficiais, ao longo da história, inclusive aqui no Brasil, já fotografaram e filmaram OVNIs. Eu não vou me dedicar nesse vídeo a esses outros casos, posso fazer outros vídeos a respeito, eu vou me concentrar no Pentágono, mas é importante saber que não é novidade. Sempre houve registros interessantes, mesmo quando a gente exclui os casos que poderiam ser atribuídos a fraude ou erro de interpretação mais evidentes. E quando a gente analisa casos assim, normalmente a gente se coloca de um dos dois lados. Ou a gente é cético e entende que esses casos não tem nada de propriamente interessante para mostrar, ou a gente cai para o outro lado dos ufólogos e entusiastas que veem tudo como naves extraterrestres, né? Quando acontece qualquer coisa muito estranha. Eu pretendo seguir uma terceira via, uma terceira margem aí, como se diz, a terceira margem do rio, né? Que é uma postura intermediária entre essas duas, seguindo aí a proposição feita pelo astrônomo e divulgador científico já falecido Carl Sagan, que colocava a importância da gente, por um lado, ser o mais cético e rigoroso possível, e por outro, a gente ter a capacidade de admiração, de se admirar pelo novo e pelo desconhecido. Para começar, o que o Pentágono reconheceu que foi registrado foram OVNIs, objetos voadores não identificados, e não naves alienígenas. Esse ponto é importante, porque quando você diz que são objetos voadores não identificados, eles são não identificados, né? Ou seja, tem algo estranho que apareceu ali, e só o fato dele não ter sido identificado por órgãos importantes, por pilotos preparados e tal, isso já sugere um grau de mistério interessante pra gente olhar. Mas uma coisa é OVNI e outra coisa é nave alienígena. Tá? O que acontece muitas vezes é que as pessoas fazem esse salto muito prontamente, eu vou discutir isso daqui a pouco. Mas, primeiramente, pensando naquele primeiro lado que eu havia comentado, os céticos geralmente pegam nesse lado, já que não é nave alienígena, é só algo não identificado que pode ser qualquer coisa, então azar. Nem todo cético é assim, mas muitos são. Então azar, deixa pra lá, pode ser um drone, pode ser qualquer coisa, e a gente ignora o lado potencialmente misterioso desses casos, e essa postura pra mim ela é indesculpável. Então se tem algo estranho ali, isso é suficiente pra gente se dedicar e correr atrás. Já do outro lado, a gente tem o pessoal mais crente em relação a essas questões alienígenas e tal, e aí surge uma notícia dessas pessoas prontamente, naves alienígenas. Ou seja, se é um objeto voador não identificado, é uma nave alienígena, né? Eles dão esse salto aí que também ele é indesculpável, porque pode ser uma nave alienígena? Até pode. Mas também pode ser uma série de outras coisas e a gente tem que considerar essa possibilidade de outras coisas primeiro. É o princípio que na ciência e na filosofia é chamado de navalha de Ockham. É o princípio segundo o qual, se você puder achar explicações mais simples para aquilo, a gente tem que começar por elas. Só que aí, geralmente, nesses casos, os entusiastas da ufologia geralmente têm um argumento assim: mas se não for uma nave alienígena, é o que então?
E essa frase ela é usada geralmente para falar que só sobra essa opção de naves alienígenas e algo do tipo, naves de outras dimensões, enfim, mas tem vários problemas nesse tipo de argumento. Né? Para começar, o pressuposto de que a gente sabe tudo que existe. Então, se você sabe tudo que existe e todas as possibilidades sem ser naves alienígenas foram excluídas, só sobra essa. Só que pode ser alguma outra coisa que a gente não conhece. Né? Então, a gente não deve assumir esse pressuposto de que a gente conhece todos os fenômenos do universo para poder falar que só sobrou nave alienígena. E nem todos os fenômenos da Terra a gente conhece, né? Existe muitas vezes, não estou dizendo sempre, não estou dizendo que é todo mundo, mas acontece muitas vezes, um falso senso de competência que a gente conhece como efeito Dunning-Kruger. É um fenômeno psicológico em que as pessoas não têm noção do tanto que elas não conhecem sobre um certo assunto e aí elas se sentem muito conhecedoras e elas vão começar a falar, não pode ser drone por causa disso, não pode ser não sei o que por causa daquilo, e aí no fim das contas fica aquela impressão de que não poderia ser outra coisa senão nave extraterrestre. Mas a gente não conhece uma série de fenômenos do universo, então vamos com calma. Além disso, existe um fenômeno psicológico também chamado viés do ponto cego. É um viés cognitivo, mental, segundo o qual a gente acha que só os outros são vítimas de vieses. Só os outros podem se enganar, a gente não. E quando junta efeito Dunning-Kruger com esse viés do ponto cego, aí pronto. Né? Eu tenho certeza da minha conclusão porque eu conheço o assunto suficiente e eu tenho certeza que não pode ser outra coisa senão nave alienígena. Por essas e outras que as conclusões da ufologia não são aceitas normalmente na ciência. Pela minha experiência nessa área, eu já imagino algumas pessoas falando: mas se o Pentágono fez esse carnaval todo para divulgar e tal, é porque o negócio é sério. Sim, uma coisa é o negócio ser sério, outra coisa é falar que é nave alienígena. Tanto que o próprio Pentágono não chamou de naves alienígenas, e sim de objetos voadores não identificados e pronto. E aí é claro que você pode ir para outro lado, né, de que existe uma conspiração do acobertamento e tal, isso é um outro assunto. Mas você concorda que para você assumir isso, você vai ter que assumir uma série de coisas antes? Para você assumir que há essa mega ultra conspiração e de que eles sabem que objetos voadores não identificados são naves alienígenas? A gente pode até discutir num outro momento, tem um outro vídeo aqui no canal sobre a maior conspiração de todos os tempos, vocês podem dar uma olhada lá, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem em mãos, né? E o que a gente tem em mãos é que o vídeo é estranho, de fato é esquisito, os vídeos, né, são 3, há vários outros registros estranhos, mas que a gente não pode dar esse salto imediato, porque a gente não conhece todos os fenômenos da natureza, não conhece todos os fenômenos do universo, e menos ainda muitos fenômenos da Terra mesmo, né? Protótipos aí secretos que a gente não conhece, que podem estar voando, etc, etc. Um dos pontos que para mim é mais importante quando a gente estuda esses fenômenos estranhos, sejam OVNIs, sejam fantasmas, qualquer outra coisa estranha, é que para construir conhecimento sólido, e a ciência leva essa parte bem a sério, a gente tem que saber lidar com a própria ignorância. O fato de não saber o que é uma coisa desperta na gente uma tentação de pular para certas explicações que para o nosso crivo subjetivo parecem razoáveis. Mas a gente tem que saber lidar com o desconhecido. E isso é que vai te dar a câmera lenta, a lentidão de ir devagar, construindo a conclusão, até ter evidências para fazer uma afirmação mais sólida. O fato de os próprios pilotos terem ficado surpresos durante as gravações é importante? É importante. Faz o negócio ficar ainda mais esquisito? Faz. Só que isso não é uma prova absoluta de que é algo que eles não podem explicar e que não tem explicação, né? Uma coisa é a gente não ter uma explicação, outra coisa é não haver uma explicação em absoluto. Existe um argumento comum na ufologia de que pilotos são testemunhas perfeitas, porque eles têm treinamento para identificar fenômenos e tal, eles são profissionais do ar. É verdade que eles de fato têm um treinamento especial, que o testemunho deles tem um outro peso, mas antes de serem pilotos eles são seres humanos. Isso é um fato absolutamente inegável e óbvio, né? E mesmo o treinamento mais bem feito não vai superar uma série de vieses de percepção e de pensamento que todos os seres humanos têm. Por isso que o testemunho de um piloto, embora seja interessante, instigante, a gente deva pegar esse testemunho e analisar, a gente não pode ignorar, a gente também não pode dar status de prova para um testemunho. Então os pilotos acharam estranho, isso é interessante? É, mas isso é só um ponto de partida para a gente começar a estudar. Não um ponto de chegada, de falar, não, se os caras acharam estranho é porque realmente não tem explicação de modo nenhum. Inclusive Jung, né, Carl Jung, um dos precursores importantes aí da psicologia, quando ele publicou um mito moderno sobre coisas vistas no céu, que foi o primeiro trabalho acadêmico mais denso tentando discutir os relatos de OVNIs, ele já tinha essa noção de que mesmo pilotos podem ver coisas ou chegar à conclusão a respeito de alguma coisa que realmente estava lá no céu, que não é propriamente aquilo que eles achavam que era. O fato de eles estarem a bordo de caças, que também tem uma velocidade específica, que dá uma série de consequências para o que a gente viu, né? De cálculo de possível velocidade do objeto, isso também é super importante e não deve ser jogado fora. Ao mesmo tempo que não prova que isso é nave extraterrestre pelo mesmo motivo. A gente não sabe tudo que existe, então o ponto é investigar levando em conta essas características também, de velocidade e tudo mais.
Às vezes é comum na ufologia também um certo tipo de argumento que é assim: a gente já conhece vários outros casos, já tem um volume de casos suficientes, então quando aparece uma coisa que é um objeto voador não identificado, a gente pode usar esses outros casos para validar esse como sendo uma nave alienígena. O problema é que não. Pelo menos dentro da densidade do rigor que as evidências científicas precisam, não existe nem em conjunto e nem isoladamente nenhum caso de OVNI que a gente pode realmente bater o martelo e falar que é algo realmente extraordinário no sentido de nave extraterrestre ou algo assim. Então, mesmo com volume de dados, não dá pra gente falar que esse caso do Pentágono são naves extraterrestres ou que qualquer outro caso ufológico são naves extraterrestres. Mesmo quando você exclui a grande maioria dos casos que são farsas ou erros de interpretação, sobra um resíduo ali, realmente algum grupo de casos menores que são realmente interessantes e desafiadores. Mas eles são isso, interessantes e desafiadores. A gente ainda não sabe o que é, porque a gente não conhece todos os fenômenos da natureza para fazer essa exclusão. Tipo, já conhecemos todos, excluímos todos, só sobrou nave extraterrestre. Isso não quer dizer que não estejamos sendo visitados por alienígenas, isso é um erro comum de conclusão. Isso só quer dizer que não temos evidência suficiente dentro do critério que a ciência considera como boa evidência para bater o martelo em relação a isso. Então, é a gente saber lidar com a nossa ignorância de que a gente não sabe o que são esses casos, alguns deles, e esperar e continuar pesquisando como a gente vem fazendo. Então, qual é a minha conclusão momentânea, pelo menos por enquanto, em relação aos filmes do Pentágono e outros tantos de OVNIs que são bons, que existem por aí? Existe um fenômeno interessante, as pessoas estão vendo coisas, registrando coisas. Essas coisas podem ser ter uma única explicação, ou pode ser vários fenômenos que estão separadamente e a gente interpreta como sendo a mesma coisa. Acho que isso deve ser estudado, no mínimo, do ponto de vista das ciências humanas. Então, nós, psicólogos, por exemplo, eu sou um deles que investiga essas coisas, a gente deve continuar investigando, ao mesmo tempo que a gente deve segurar essa nossa ânsia, porque a gente não sabe do que se trata, para não saltar rápido demais para conclusões. A gente ainda não está pronto para concluir o que apareceu nesse vídeo do Pentágono e em outros tantos. Por enquanto é isso, pessoal. Deixa um like aí no vídeo, siga o canal Cientista de Chinelo e confira o podcast do Cientista de Chinelo no seu agregador de podcast favorito. Valeu, até mais!